Bom, meu nome é Paulo Dantas, eu vou apresentar esse webinar, que ele é promovido pela PHS Brasil e com o apoio da Microsoft e da TD Synnex, a quem eu já agradeço pelo apoio. Para quem ainda não conhece a PHS Brasil, nós somos uma empresa parceira Microsoft, focada em implantação e sustentação de soluções Microsoft 365, Azure, entre algumas outras, para focar na temática deste evento. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, você tem um slide aí agora com um QR Code e que ele vai levar vocês até o nosso portfólio de soluções. Também vamos apresentar esse mesmo QR Code ao final do evento. Outro recadinho rápido. Vocês devem estar visualizando aí a exposição da Fenaló, né, que vai acontecer agora no final de outubro, onde nós também teremos um stand e nós vamos apresentar soluções Microsoft 365 para o setor jurídico. Vai ser um prazer aí convidá-los e tê-los conosco neste evento também. Dando sequência, eu quero antes. Nós temos hoje a doutora Fernanda, que ela é diretora jurídica na Microsoft, a doutora Patrícia Peck, PhD em Direito Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança, CEO da Peck Advogados. Temos o doutor Leandro Campos, vice-presidente de Legal na TD Synnex. Temos André Ruschel, MVP e diretor regional na Microsoft, diretor na School Big Master e membro especial da Comissão de Direito Digital da OAB aqui de São Paulo. Temos também Johnson Cruz, MVP, Microsoft 365 Copilot e Security. Aos convidados, vocês podem usar a qualquer momento perguntas e respostas que vocês têm aí no Teams. Vocês podem deixar qualquer dúvida. O nosso time vai tentar respondê-los durante o evento e nós vamos separar ali algumas perguntas para que ali no final do evento a gente possa fazer aos nossos palestrantes. Fiquem à vontade, já está aberto. Durante esse webinar, vocês também vão concorrer a um sorteio de um smartwatch. Então, fiquem atentos que logo mais nós vamos abrir as inscrições para que vocês possam fazê-los e no final do webinar nós vamos fazer o sorteio. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui os palestrantes e a primeira será a doutora Fernanda. Doutora, eu agradeço a sua participação e a possibilidade de você compartilhar esse rico conhecimento conosco. Pode ficar à vontade, pode fazer o compartilhamento do teu material, da tua tela, que o nosso time vai garantir que ele esteja em tela para você seguir. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês para esse bate-papo. A gente não tem o intuito de dar nenhuma aula, porque está todo mundo aprendendo nesse momento. A inteligência artificial generativa veio trazer mais oportunidades para a gente, mas apesar de ter tido boom aí no final de 2022, e a gente ter aí mais ou menos 3 anos, a gente ainda está aprendendo, e que bom que a gente está ainda aprendendo, porque significa que a gente está em evolução. Então, o meu intuito aqui não vai ser dar aula, mas compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido aqui na Microsoft e conversando com outras empresas, com outros colegas. Me fale na hora que se vocês estão vendo a apresentação, que eu estou compartilhando, que daí eu já começo. O pessoal está colocando a sua imagem em tela. Legal, a sua tela já está aqui compartilhada, tá? Fica à vontade. Obrigada, Paulo. Bem, a gente vai falar um pouquinho da importância da inovação. Na nossa visão, a inovação ela é muito importante porque ela faz a gente sair do status quo, faz a gente avançar nessa vida, não só profissional, mas uma vida pessoal. Paulo, eu estou com... Bem, antes de falar aqui, pulou rapidamente o slide. Eu começo com uma fala do Steve Jobs, que ele traz que inovação, ela distingue entre um líder e um seguidor. E eu acho que essa fala do Steve Jobs, ela vai muito ao encontro do que a gente está buscando aqui na Microsoft. Apesar do Steve Jobs ser fundador da Apple, eu acho que a gente tem que aprender com outras pessoas e não ter uma visão somente da nossa empresa. Então, o Steve Jobs é uma pessoa que ele inspirou várias pessoas e ele traz isso como um mote na vida, trouxe isso como um mote na vida dele. E por que eu quis começar com isso? Porque eu acho que quem está aqui está interessado em tomar a frente, em realmente inovar. Então, por isso, eu acabei começando com essa fala do Steve Jobs, mas daí eu trago do meu chefão,
que é o Bill Gates, e ele acredita que a inovação é a força mais poderosa que a gente tem para mudar o mundo. E Doutora, a gente só está aqui, pode falar, desculpa, Paulo. doutora, só não, eu acredito que, eu não sei se você está com dois monitores, o pessoal está olhando a sua área de trabalho neste momento. Não está a sua apresentação. Ela estava no início, mas em algum momento da sua fala ela saiu. Só fazer Então, deixa essa, eu... dar uma conferida, por favor. Ótimo, tá em tela agora, tá? Tá, então tá. A primeira fala que foi do Steve Jobs, Legal. falando que a inovação distingue entre um líder e um seguidor, e depois a fala do Bill Gates, falando que ele acredita piamente que a inovação ela é a força mais poderosa para mudar o mundo. E é por isso que a gente está aqui para falar de inovação. E a gente pode inovar de várias formas, seja em procedimentos, seja em produtos, seja em serviços, e seja também em tecnologia, mas não adianta a gente ter nada disso sem pessoas que possam tornar isso realmente possível. E essas pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que estão realmente empolgadas para fazer isso acontecer. E a gente, para fazer isso acontecer, a gente precisa ser curioso, a gente precisa ser inconformado, querendo mudar e não se contentando com o estado do jeito que ele se encontra, quando ele não faz mais sentido, e tendo ação. Quando a gente tem a mistura desses três componentes, eu acredito que a gente consegue inovar e criar de forma bastante efetiva. E a gente está num mundo, num momento que parece um tsunami, e um tsunami de informações, um tsunami de novidades, um tsunami que faz a gente, por vezes, querer ou sair correndo ou querer surfar a onda. E eu estou na segunda opção, eu estou querendo surfar essa onda, eu estou querendo surfar esse tsunami e aproveitar isso. Por mais desconforto que isso possa trazer para a gente, porque a gente quer dar conta de tudo, a gente quer tapar de tudo, a gente quer saber de todas as novidades, ter conhecimento de todas as informações, e apesar disso não ser possível, eu prefiro surfar essa onda do que sair correndo. Então, queria trazer vocês aqui junto com a gente nessa onda que está sendo proporcionada aqui nesse evento, para falar que a gente tem essa equação, que é uma equação que eu acredito bastante, que é a soma da inteligência artificial com a inteligência humana. Ela tem como resultado uma inteligência exponencial. Por quê? Porque a inteligência humana, que a gente nasce com ela, ela tem que ser aproveitada, não pode ser minimizada, mitigada de forma alguma, mas tem que ser aproveitada para se unir à inteligência artificial e tornar a nossa inteligência ainda melhor. Quando essas duas forças se unem, a gente consegue inovar com muito mais impacto. É uma equação que foi trazida pelo Cristiano Cruel, que é o chefe de inovação da Startse, uma empresa que talvez, se vocês não conhecem, mas é uma empresa que vale a pena conhecer, que está muito ligada à inovação, e eu gosto bastante do material que eles compartilham. E a gente também traz aqui um novo relatório da ONU desse ano, que acredita que a gente deve garantir que a inteligência artificial amplie cada vez mais as capacidades humanas. Mas, para isso, a gente precisa se requalificar. A gente precisa aprender, a gente precisa se interessar e continuar estudando e trocando informação. E o que eu aproveito para trazer aqui para vocês também? Compromissos de privacidade da Microsoft, que eu acho importante que todos tenham conhecimento, porque são compromissos que a Microsoft ela realmente segue à risca, e a gente, como advogado, a gente se preocupa muito com questões de segurança, com questões de compliance, de ética, que a Patrícia vai ter a oportunidade de falar mais, mas achei que valeria reforçar para vocês que, caso vocês não tenham conhecimento, a Microsoft ela traz alguns compromissos de manter os dados da organização de forma privada. Então, se você trabalha numa empresa, num escritório de advocacia, esses dados, eles são seus. Não há compartilhamento desses dados com nenhum terceiro, ele não vai para uma área pública para ele ser compartilhado e que terceiros venham a ter conhecimento. Eles sequer são utilizados para treinar a nossa inteligência artificial. Então, os dados são de vocês e os dados ficam com vocês. Isso é lógico quando você está usando uma plataforma da Microsoft. E que, para a gente, isso traz um conforto muito grande, porque a gente sabe que os advogados, eles utilizam, por vezes, de dados sensíveis, de dados confidenciais, e que não podem ser compartilhados de forma nenhuma. Então, eu quis trazer aqui alguns desses compromissos para vocês terem o conforto de que eles são
tratados de forma muito confidencial, muito privada, e não são compartilhados de forma nenhuma com terceiros. Mas indo mais para a prática, que eu acho que talvez isso possa agregar mais para vocês. A gente traz aqui algumas questões que seriam interessantes da gente compartilhar com vocês, porque se vocês não estiverem ainda utilizando dessa forma, a gente queria mostrar que isso é possível. Quando a gente fala de inteligência artificial da Microsoft, a gente fala muito do Copilot, que é a inteligência artificial que tem como base o ChatGPT, mas tem uma versão mais atualizada e com algumas seguranças que eu compartilhei anteriormente. O que o Copilot faz? Se você está fazendo uma reunião online, como a gente está fazendo aqui, é possível a gente acionar um dispositivo, pedir para ele fazer uma ata, ele faz uma ata da reunião de forma automática. Ele também pode te sugerir quais são os próximos passos. Se você quiser que ele faça perguntas para você interagir na reunião, ele também pode te sugerir perguntas, dizer quem ficou responsável por quais tarefas, qual é o prazo que a pessoa tem para cumprir. No Outlook, que é o nosso e-mail, ele resume e-mail, ele sugere resposta, ele personaliza o tom, ele ajusta, se você quer uma resposta mais curta, você pode pedir isso, ele faz. É algo que eu uso muito, e eu vou falar para vocês que eu sou viciada no Copilot. Eu não vivo mais sem o Copilot, porque ele me ajuda demais nas minhas tarefas do dia a dia. Ele também analisa e resume documentos, ele faz correção. Na parte de contratos, ele pode comparar versões, ele pode sugerir e elaborar do zero alguns contratos, sugerir cláusulas, ideias, como você pode melhorar suas cláusulas, como você pode mitigar o risco para sua companhia, para o seu cliente, deixar a redação mais clara. Ele pode preencher dados de processos, e isso a gente tem uma carteira, não é uma carteira muito grande, mas é uma carteira com volume razoável, e a gente utiliza isso bastante. Ele preenche automaticamente os dados do processo quando a gente capta no tribunal, já na nossa ferramenta de gestão de contencioso, inclusive trazendo o resumo do que foi alegado, do que é pedido, coloca o nome das partes, o nome do advogado, número do processo. Isso ajuda bastante, porque antes a gente tinha uma pessoa fazendo isso e tomava o dia inteiro só com isso. Hoje essa pessoa está direcionada para atividades mais relevantes para a companhia. Ela também elabora automaticamente defesa, recurso, petição, procuração, subestabelecimentos, e ela traduz também automaticamente, e a gente pode pedir para escrever como um nativo, que deixa essa tradução ainda melhor quando a gente pede para traduzir e escrever como um nativo, e torna o texto muito mais claro. Mas tudo isso, gente, a gente faz e ajuda muito, economiza muito tempo e agrega muito mais qualidade no nosso trabalho, mas a gente sempre, e isso daqui é uma prática que a gente não abre mão, a gente sempre tem um humano ali para revisar e verificar se realmente saiu da forma que a gente esperava, se está com as informações corretas, ou se precisa de algum ajuste, porque a inteligência artificial ela é baseada nos dados que estão aí, que a gente compartilhou com ela. E se a gente tem dados que estão incorretos, eles precisam ser ajustados. Então, não dá para a gente abrir mão de um humano para supervisionar tudo isso. A gente trouxe mais dicas, deixa eu ver se o meu não está... Se vai pá. Se não estiver funcionando, eu vou falando mesmo sem o script aqui para vocês terem a informação. Paulo, você está tá aparecendo ainda para vocês o slide do Na Prática? Na prática, perfeito, está nesse slide. Vê se mudou agora para o Dicas, acho que sim, né? Perfeito, acabou de mudar. Tá. Tem uma dica nova, tem mais ou menos um mês. Agora a gente consegue traduzir apresentações inteiras. Ali no Dicas, vamos ver se a doutora acabou de voltar. Você parou ali no... É possível traduzir apresentações inteiras. Você ficou congelada nesse momento. Isso. Pode seguir. Isso. E não precisa mais ir fazer essa tradução slide a slide. Então, é um comando que a gente dá com um prompt e ele já traz essa tradução automática à tradução da apresentação inteira. No próprio Teams, a gente consegue encontrar uma galeria, uma biblioteca ali de prompts, de sugestões do que você pode fazer como perguntas e
como comandos para o Copilot. Você também pode pedir para ele reescrever mensagem para tornar mais clara, mais refinada. No Teams, você também tem a possibilidade de ativar o agente de interpretação de reuniões que são em outros idiomas. Paulo, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. estamos ouvindo. Porque sumiu aqui, eu não estou mais aparecendo, então por isso que eu vou ficar aqui, tá? Eu estou, inclusive, agora com o áudio aberto, vou deixar você seguindo, mas qualquer coisa, eu estou aqui, me chama e eu vou interagindo. Então, tá bom. Tá, porque eu fiquei preocupada de eu ter caído da reunião, então tá ótimo. Não, tá seguindo, pode ir. E o que a gente tem também de mais novo é a questão dos agentes. Os agentes, eles são, vou colocar aqui como ferramentas que são muito em fazer algumas tarefas. Imagina um médico que é especializado na parte cardiológica, tem outro que é especializado na parte vascular. Os agentes, eles são especializados em determinadas matérias e eles conseguem fazer isso de uma forma muito rápida. E a gente tem utilizado bastante os agentes aqui nas nossas atividades. Eu trouxe aqui alguns exemplos. E não precisa ser um expert para fazer isso, tá? Não precisa ser um expert em código, saber fazer códigos. A gente consegue dar esses comandos mesmo sendo um profissional sem conhecimento amplo em codagem. A gente consegue dar respostas automáticas para perguntas repetitivas, a gente consegue fazer análise de materiais de marketing, análise regulatória. Eu tenho também aqui um tipo de decisão judicial que eu tenho que mandar para uma equipe lá nos Estados Unidos, e isso, por questões de segurança da Microsoft, ela exige que esse comando ele saia de uma pessoa que é funcionária da Microsoft. Não pode ser, por exemplo, pelo nosso escritório externo que é responsável pelo processo, então tem que sair de mim. Mas eu recebo essa informação do escritório externo e eu só tenho que repassar. Ao invés de eu ficar perdendo tempo de limpar o nome ali de quem está endereçando a mensagem, de limpar alguns campos, com esse agente, eu consigo receber esse e-mail do escritório externo e já mandar de forma automática, sem que eu tenha que ficar trabalhando nele manualmente. Depois eu só vou revisar para ver se está tudo ok. Mas a gente tem usado bastante porque o número que a gente recebe é um número significativo. Então, só para vocês terem algumas ideias do que o agente também é capaz de fazer. E daí eu trago aqui alguns exemplos de prompts, que são os comandos que a gente dá para a inteligência artificial. E depois eu vou permitir que o Paulo compartilhe com quem está aqui participando. Vocês não precisam ter o trabalho de ficar copiando. Se ele quiser, ele pode compartilhar depois. Mas o que a gente utiliza? Dá para pedir para o Copilot organizar o seu dia baseado na agenda que você tem, nos e-mails que você recebeu, para ele estabelecer prioridades. Quem que pediu esse tipo de tarefa para você? Porque quando são algumas pessoas, por exemplo, o chefe, ou board, ou algum cliente que tem mais urgência em determinadas demandas, você consegue categorizar isso. Ele pede para você falar o que aconteceu quando você estava de férias, para ele também te estabelecer e te criar uma tabela do que você precisaria fazer ou não. Então, tem vários prompts que ajudam bastante a gente no nosso dia a dia. Ajustando o estilo, resumindo e-mail, que eu já falei também, comparando contratos, que eu também já passei aqui rapidamente para vocês, criando apresentação e também até a criar um prompt, o Copilot te ajuda a fazer isso. E aonde você pode encontrar o Copilot? Você pode encontrar ou no pacote 365, que é o antigo Office, que muitos conhecem, ou no WhatsApp, ou também na web. E aqui a gente traz os QR Codes para vocês, se quiserem tirar uma foto e já ter acesso direto a essa ferramenta. Gente, como eu falei, eu sou viciada no Copilot, não vivo sem, mas tem diversas outras ferramentas de inteligência artificial que podem colaborar bastante na atividade, e eu, encorajo vocês a tentarem, a começarem, porque ainda que vocês não tenham conhecimento, não tem problema nenhum, é só na hora que a gente começa a testar, que a gente começa a trabalhar com isso, que a gente vai fazendo os ajustes e a gente vai melhorando dia a dia. E a Microsoft, ela disponibiliza de forma gratuita para todo mundo que tiver interesse de aprender mais sobre inteligência artificial. A gente tem isso disponibilizado nesse link que eu deixo aqui abaixo, que é o aka.ms/connectAI.
Vocês podem ter acesso a diversos treinamentos que podem ajudar bastante vocês no dia a dia. E eu deixo também aqui o meu LinkedIn para vocês me contatarem se vocês quiserem. Fico à disposição para a gente continuar esse bate-papo. Obrigada pela atenção e eu passo agora para a Patrícia continuar. Muito obrigado, doutora. É excelente. Eu digo para você que, por experiência, né, não somos jurídicos, mas colaborador hoje, se ele não tem um Copilot, ele já pensa 2 vezes na vaga, porque a gente não abre mais mão, ajuda muito, economiza muito tempo. Tem muita advocacia que a gente atende, eles falam, Paulo, mas eu consigo criar documentos com base em outros, né? Então, sim, como você bem colocou, dá para fazer isso. E para o pessoal não confundir, existe o Copilot gratuito, que está à disposição, a Microsoft deixa ele geralmente ali no navegador em vários, mas o Copilot do 365 é onde você começa a trabalhar com o seu ecossistema de dados, com os agentes, né? Então, quem tiver dúvidas, relembrando, a PHS pode apoiá-los a fazer esse direcionamento. Doutor, obrigado por compartilhar, obrigado também por permitir que a gente compartilhe esse material com os demais, tá? A gente vai fazer isso, gente, ao final do evento, vamos deixar tanto a gravação quanto esse material à disposição. Vamos seguir então, como a doutora Fernanda comentou, chamo agora a doutora Patrícia Peck, né? Nossa segunda palestrante. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela oportunidade de trazer o rico conteúdo aí para os nossos convidados, né? Pode compartilhar o teu material agora, vou te acompanhar aqui para ter certeza que a tua apresentação vai estar em tela, para você poder seguir. Seja bem-vindo. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Vamos ver se já está compartilhando a minha tela. Perfeito, já estou vendo aqui. Perfeito. Bem, primeiro queria parabenizar a iniciativa, né? Acho muito importante que a gente possa investir nesse letramento em IA para todo o mercado, né? Nós estamos passando por uma grande transformação, não só da sociedade, mas também do processo de trabalho, no ambiente jurídico, né, e do direito. Muito boa fala da Fernanda, e em seguida vai ter o Leandro, né? Acho que vamos poder esclarecer bastante para todos. E comento, né, aqui o escritório, nós usamos, né, o Copilot 365, fazemos as nossas experimentações, né, mas por um dever de ofício, como eu vou falar de governança ética, nós fazemos testes em várias soluções, né? Então, nós temos um lab, um laboratório de IA e de robótica. A minha tese de doutorado foi em inteligência artificial. Eu comecei a minha linha de pesquisa em 2014, e depois defendi em 2018 na Universidade de São Paulo sobre propriedade intelectual das bases de dados na IA. E aqui ficam alguns dos meus robôs, e hoje nós já temos robôs com IA, né? Ou seja, juntou a IA dentro da robótica, e aí, quem sabe, o próximo passo é quando junta isso tudo, ainda mais o humano, né? Então, eu agradeço a oportunidade, são várias obras publicadas, mas, como eu disse, a gente faz muitos testes. No início, em qualquer projeto hoje que a gente fala de inteligência artificial, eu gosto de conversar, seja com o conselho, com a diretoria, sobre propósito. Qual é o propósito que nós queremos dessa IA? Ela precisa nascer de um propósito, isso é até uma visão aristotélica, né? E aí a definição do guidance, do guia orientativo, do padrão ético, não apenas que queremos que a inteligência artificial siga, como que as pessoas com o uso de IA também realizem, né? E a gente sabe que hoje a IA ela está passando de ser uma ferramenta para se tornar até um membro da equipe, integrar a equipe, né? A nossa relação com agentes de IA já ultrapassa a lógica de enxergar como apenas uma ferramenta. E aí podemos falar aqui em termos de governança e compliance, né, que a gente tem que ter um cuidado para não gerar maus tratos à IA, para a IA também tratar bem o humano. Então, começa com algumas provocações, né? Será que uma IA pode desobedecer ao seu dono? Se for um comando ilícito, até mesmo antipolítica da empresa, né? Alguém querer, pelo prompt, descobrir uma informação que ela teria um controle de acesso e não deveria ter. Nós sabemos que o SharePoint precisa receber um tratamento para que aquela IA na rede, que pode acessar todo tipo de informação, não vire uma IA fofoqueira, que conte uma coisa que está acontecendo numa área para outra área, que fale da agenda do CEO, quer dizer, precisamos trabalhar alçadas e poderes e controle de acesso de informação na IA,
Não que ela não possa saber, porque no método de aprendizagem ela vai receber informação, mas no output, na saída, ela conseguir controlar o que ela pode contar para quem naquele ambiente, né? Então, será que a IA pode enganar, mentir, ludibriar, se for para agradar? Pode se fazer passar por um humano, né? A gente está falando muito de transparência quando a gente fala de governança ética, e a IA tem que se apresentar como sendo uma inteligência artificial. Nós temos dever de menção, né, de que esse conteúdo foi feito uso de inteligência artificial com supervisão humana. Essas notas, esses disclaimers são essenciais, tanto para garantir transparência como para gerar uma proteção jurídica, né? A IA não deveria poder alegar desconhecimento da lei, porque a capacidade de aprendizagem é ilimitada. O que acontece é que hoje uma IA mal treinada fica que nem criança mal educada, ou seja, ela não sabe a lei, não sabe a regra, então ela tende a descumprir. Então a gente precisa trabalhar o Lex Dataset, que é o conjunto de regras, de políticas, de leis mesmo naquele país, ou daquele setor que eu estou sujeito, se eu sou setor financeiro, setor de saúde, se eu sou um jurídico de uma empresa regulada, eu também tenho que pedir para a IA ler essa regulamentação para ela saber que regras nós estamos sujeitos, né? E aí definir uma metodologia para esse uso ético e transparente. A IA aprende com grande volume de dados, né, logicamente. Então, quando a gente pensa em input e output, né, o nosso melhor resultado de saída começa com uma qualidade de dados sendo usados. Nós usamos Copilot 365 para garantir que a gente possa trabalhar dados confidenciais sigilosos, né? Nós temos um dever de sigilo da OAB e que a gente possa também limitar que aquela informação não retroalimente o aprendizado da IA para ficar apenas no repositório aqui local, né? Então, quando a gente pensa a modelagem de dados, a governança começa nos dados e no treinamento. Então, eu preciso ter legitimidade para aquilo que eu insiro, eu preciso trabalhar o princípio do Big Data da exaustão, para que a IA possa ter completude de informação. Às vezes, um DPO, um encarregado de dados, quer limitar essa aprendizagem inicial com um dado mais sintético, um dado anonimizado, mas isso pode gerar viés, pode gerar uma tendência de resultado. Então, é importante que a gente trabalhe, né, as limitações regulatórias no output, na saída, com as finalidades específicas, a minimização, né, e outros requisitos de acesso. Alguns dos riscos que nós temos trabalhado quando a gente pensa a governança ética e da IA, a gente elabora a política, elabora o procedimento, elabora o protocolo de homologação de uso de IA, traz o clausulado mais específico dentro das licenças, porque hoje as licenças são abertas, genéricas, são contratos de adesão, né? Ainda mais numa IA gratuita, mas para o enterprise e para o uso corporativo é possível trabalhar melhor isso, até para que a gente traga clausulado específico para evitar e combater, por exemplo, o risco de data poisoning, de envenenamento de dados, como tem acontecido muito nas soluções de seleção de currículo, né, em que a pessoa coloca nos metadados choose me, me escolha, e a IA é obediente, ela lê aquele comando choose me nos metadados ou escrito de forma transparente no documento, no PDF, e ela escolhe aquele conteúdo, ela escolhe aquele currículo, então a gente tem que trabalhar ali um script, uma vacina, uma proteção de segurança, dizendo if choose me, don't choose me, se disser me escolha, não me escolha. Então, quando a gente vai contratar soluções, quando a gente vai contratar os trabalhos, até de empresas especialistas, que nem da PHS aqui, para poder fazer isso, nós temos que trabalhar muito claro quais vão ser as medidas de segurança a serem aplicadas. Então, a gente trabalha o pilar da transparência e privacidade, o pilar ético e de viés discriminatório, o pilar da cibersegurança, o pilar da propriedade intelectual e o pilar da concorrência desleal, para a gente ter um cuidado para não acabar sofrendo ou causando uma situação de concorrência desleal algorítmica, como já vem acontecendo no mercado, né? Então, concorrencial também é trazido dentro dessa matéria. A IA hoje ela é feita para agradar. A IA generativa ela foi feita com um propósito de sempre responder ao usuário, sempre trazer uma resposta. E é por isso que desde dessa abordagem, ou seja, de início, né, ela acaba tendo situações de alucinação, claro que na metodologia, né, como ela é um modelo estatístico, probabilístico, que usa tokens, né, nós não somos capazes de saber todos os resultados possíveis que vão acontecer, mas após eles acontecerem, nós podemos trabalhar o retraining, né, botar aquela IA no rehab, na reabilitação, para poder adequá-la. Vou dar um exemplo de alucinação curiosa. Alguém aqui já perguntou sobre si mesmo, né? Quem é você no ChatGPT ou no Copilot ou em outra IA?
mas eu já fiz isso. E você, lá em 2023, quando eu comecei a fazer esses testes, é curioso como a IA, ela quer te convencer, né? Então, ela responde elogiosamente para você ficar feliz, com bastante vaidade, o ego lá em cima, e aí, em seguida, ela começa a misturar biografias, né? E ela traz informações. Eu sou formada na Universidade de São Paulo, a minha pós é da Universidade de São Paulo, mas eu dou aula na PUC, já dei aula no Mackenzie. Então, ela respondeu que eu estava formada na PUC e tendo uma pós no EPD. Essa informação não existe, é inverídica, né? E respondendo para a IA, dizendo que, olha, a Patrícia Peck não se formou na PUC, ela pede desculpas, ela é muito educada, mas aí ela diz que, com base em informações atualizadas, eu me formei no Mackenzie, ou seja, por 2 vezes, mesmo reiterando, ela erra. Então, a gente ainda assim, né, apesar de podermos fazer muitas consultas e pesquisas na IA, se nós não soubermos sobre aquele assunto, é muito perigoso hoje usar a IA para assuntos que a gente desconhece completamente, porque a chance dela trazer uma resposta que não está correta ou é uma alucinação é alta, e depois a gente não vai ter como ter um crivo, uma visão crítica para verificar. Então, quando a gente já tem um documento para ela aperfeiçoar, é ótimo. Quando a gente pergunta de um assunto que a gente conhece para ajudar a organizar o raciocínio, para trazer mais referências, é ótimo. Mas a gente tem ainda, às vezes, que fazer uso de 2 fontes, né, para não cometer esse erro. Toda essa questão, né, se você nunca perguntou de você, pergunte, porque se outra pessoa perguntar de você, o que a IA vai falar de você para os outros? O outro ponto da governança tem a ver com transparência. Hoje nós temos, né, influenciadores sintéticos, o uso da IA para imagem, né, para som, está muito desenvolvido. E aí é lógico que hoje, quando uma marca usa um influenciador sintético para promover o seu produto, tem que ter um cuidado muito grande para que fique um aviso de que aquilo é um sintético, não é um humano, até porque o comportamento desses influenciadores tratam de assuntos como se fossem humanos. Então, se você perguntar para uma desses influenciadores o que você gosta de comer, vai responder: eu estou comendo sushi, eu estou cansadinha. E isso daí pode sim induzir em erro, e aí, para uma marca, é muito perigoso, né, você se associar a um influenciador que possa induzir em erro, que possa ter uma manifestação político-partidária, se você perguntar em quem você votaria. Então, a gente tem que fazer um assessment, todo um trabalho, um cuidado, para poder fazer ali qual é a governança ética do influenciador sintético. Em cibersegurança, né, com dados do Gartner, até 2027 temos sim aí um risco de 40% das violações de dados acontecerem através da IA, mas é aquela IA mal usada, aquela IA mal planejada, sem ter os controles necessários, sem ter a governança adequada. Então, a gente já passou 23 e 24 no boom, 25 e 26 é governança e regulamentação, né? Porque deve sair o nosso marco legal, 2338, ainda precisa mexer, vai sair o parecer do relator até novembro, né? Eu estive em Brasília na última audiência, e ano que vem é um ano de eleições no Brasil, então, se não sair o PL 2338 no primeiro semestre, vai acabar se tornando algo só para 2027. Alguns outros exemplos de casos, né, como aqui em agosto de 2025, 70 mil diálogos privados foram expostos dentro do ambiente do ChatGPT, por isso, sim, a escolha de qual IA usar. Quando a gente tem dever de sigilo da advocacia, do jurídico, e estamos lidando com segredo de negócios, com sigilo de informações, com informações que são sigilosas por regulamentação, com proteção de dados pessoais, então não faça puxadinho de IA. Não faça puxadinho de dados, não tenha isso, porque isso impacta muito a reputação, e depois que vazou, não tem como chorar pelo leite derramado, nem pelos dados vazados. Foi o que aconteceu, né, com o robô de IA do McDonald's, né, que divulgou dados de candidatos a emprego. Isso aqui rodou o mundo, virou notícia, isso aqui já é uma crise reputacional e fez retroceder a inovação. Então, a gente precisa, sim, ter um cuidado. Por exemplo, a senha 1, 2, 3, 4, 5. Gente do céu, como é que nós colocamos senha desse jeito? Então, não é só que o problema é IA, mas como é que se usa uma senha dessa? Né? Então, a OCDE, né, no seu monitor, colocou ali um gráfico que mostra o avanço dos incidentes, porque quanto mais usa e se usa de qualquer jeito, logicamente crescem os incidentes, por isso que as empresas precisam ter política clara de do's e don'ts, né? Por mais que seja uma diretriz inicial e depois vai aperfeiçoando, precisa dar treinamento do uso correto, não é só ensinar a fazer prompt, né? Porque não é usar qualquer jeito, qualquer IA e qualquer informação, e algumas das vulnerabilidades
envolvem, né, o data poisoning, o prompt injection, né, também inputs que podem manipular ali a informação, né, entre outras situações. Hoje, um dos riscos grandes na IA não é quando a gente contrata uma solução de IA. Se eu contratar ali um copilot, eu sei o que eu estou contratando. É quando eu contrato um prestador de serviço que embarca uma IA sem contar para o contratante. E aí, qual IA que ele está usando? A gente vê isso muito até em salas de reunião, né? Na hora que a gente vai fazer uma reunião, uma coisa é usar a transcrição ali do Teams, e que você tem que ter o supervisor humano, outra coisa é usar qualquer IA. Né? E a IA pode não só transcrever errado, como aonde está parando aquela confidencialidade da reunião. Então, no lado de privacidade e de viés discriminatório, de ética e viés discriminatório, nós temos que ter uma atenção. Na minha tese de doutorado, que eu vou deixar ao final, eu trago, né, como você trabalha na base de dados, na equipe de desenvolvimento, nós temos que querer saber se a equipe de desenvolvimento é com diversidade. Você tem que exigir isso, colocar isso em contrato, não pode ser só homem branco dos 20 aos 45 anos, né? Isso acaba também trazendo implicações, e nas interações sociais com o usuário, criar um grupo, uma comunidade de teste daquela IA antes dela fazer rollout para toda a empresa, que também traga diversidade, que não seja só uma equipe ali específica, que até faça isso multidisciplinar, multidepartamental. Dito isso, né, dentro do judiciário, tanto a OAB quanto o CNJ trouxeram regras para usar a IA. A gente tem que seguir essas regras, são regras mínimas, a gente pode ir além, né? Não podemos ficar fora da regra, mas podemos ir além da regra do ponto de vista de princípios, de melhores práticas, de governança, né? Os tribunais estão se irritando com peças excessivas feitas por IA, com sustentação oral utilizando inteligência artificial. A IA não deve substituir o ser humano, né? A nossa experiência, a supervisão humana é essencial. Então, a gente tem visto aí diversos casos com problemas envolvendo a advocacia, e o advogado, a sua marca, a sua reputação não tem preço, né? Então, temos que saber usar, né, de forma cautelosa, de forma sustentável. A IA tem que estar no ESG, com moderação, temos que ter uma regra. A gente lá no escritório tem política, a gente tem procedimento, a gente tem regra de uso em reunião, né? Para que você possa fazer o aviso de que está havendo transcrição. Hoje, quando você chama uma reunião, a IA chega antes das pessoas, batendo na porta. E isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque não posso ter uma IA sem dono na sala, não posso ter um monte de IA, quer dizer, várias IAs fazendo uma transcrição, então isso é um combinado que tem que começar de início. A gente fez testes de IAs que, no lugar de projeto, escreveu Jesus. Da onde que ela tirou isso na reunião? Foi uma questão de fala, de dicção, e quando as pessoas contam uma piada, quando elas contam que o filho está doente, tudo que para na transcrição da reunião. Então, é importante mencionar, para o PL 2338, a resolução CNJ 615 desse ano, sobre o uso de inteligência artificial na relação jurídica e do próprio judiciário. Primeiro item é supervisão humana, é usos proibidos, é governança e transparência, e a OAB trouxe a recomendação 0001 de 2024, no ano passado, dizendo que o advogado tem que formalizar a intenção de usar IA junto ao cliente. De novo, aquela IA escondida, clandestina, sem controle, é isso que não pode ter, né? Então, nós precisamos ter uma diligência, precisamos saber escolher a solução que atenda os requisitos de sigilo da advocacia, usar de forma ética, fazer checagem, né? Você vê que a IA, ela inventa jurisprudência, ela mistura o número do processo com o juiz, com outra decisão, ela mistura tudo isso. Se você pedir 40 jurisprudências, 50% delas vem alucinação dentro da inteligência artificial. Nós fazemos muitos testes, então ainda é importante poder fazer essa revisão, essa verificação, muito cuidado. Os algoritmos não são neutros, mas eles também não respondem sozinhos. Sempre alguém responde pela IA. Vai responder o usuário, vai responder o contratante, vai responder o desenvolvedor, fabricante, na medida e na proporção da sua responsabilidade. Então, uma IA, ela não fala uma coisa sem nenhum interesse, ela quer o agradar, ou ela quer trazer um resultado, ou ela quer te indicar alguma coisa, tá? Então, na governança ética, vamos lá, vou fechar agora. Transparência, curadoria e supervisão, atendendo os princípios gerais também presentes da ONU, né, da Unesco, e que já estão no 2338 de equidade, de privacidade, interoperabilidade, de segurança, de proteção, de centralidade no ser humano. Nossa recomendação, né, a IA tem que ter ética e seguir as leis by design.
desde a concepção. Temos que pensar política de consequências sobre mau uso de IA e quando a IA também fica fora da linha. Então, vamos ter um comitê de ética da IA, vamos pensar a estratégia de IA, qual é o propósito no nível estratégico. Com isso, a gente atualiza código de conduta, faz política de do's e don'ts. A gente já atualizou vários códigos de conduta, até deixando essa interação humano e a robótica, né, para que a gente possa ter um cuidado com linguagem, com tom, para não querer dar um bypass na IA, para tentar pegar e fazer ela fazer uma coisa que não devia, né? Aí você tem uma matriz de risco para fazer análise das licenças, para trazer clausulado, para fazer assessment nos terceiros, cláusulas específicas sobre conhecimento aprendido pela IA, sobre transparência e supervisão, e fazer o AIA, né, que é a avaliação de impacto algoritmo, que é um requisito, hoje uma melhor prática, mas já exigido pela União Europeia e vai constar na nossa legislação. Por último, gente, parabéns pela atividade de hoje. Tudo começa na literácia, tudo começa no letramento, né? E vamos ter uma governança da IA, começa com regras claras, capacitação da equipe, transparência dos sistemas, e essa participação multissetor para que a gente tenha aí um Brasil, né, cada vez mais digital, da IA, robótico, né? E que a gente participe bastante disso, porque ajuda muito, né? Com certeza ajuda, mas a gente tem que ter, né, um olho no peixe, um olho no gato, um olho na IA, né, para que a gente não acabe, pela eficiência, pela velocidade, gerando ali um risco desnecessário, um efeito colateral. Fica aqui o meu QR Code da tese, os meus contatos, né, e agradeço a oportunidade de partilhar com vocês esse conhecimento. Muito obrigada. Riquíssimo, doutora, riquíssimo. Muito obrigado mesmo. Sinergia total com o que a doutora Fernanda trouxe também. É muito importante a gente entender que nós somos os pilotos, né? Ou seja, precisamos avaliar o que está sendo trazido pela IA sempre e essa responsabilidade, né? Nessa parte legal. É muito importante aí. Tenho certeza que é um conteúdo, relembrando, tá, pessoal? Será um conteúdo compartilhado com vocês, está sendo gravado para que vocês possam também compartilhar com colegas. Muito obrigado, viu, doutora? Bom, seguindo aqui, vou chamar agora o Dr. Leandro, a tela, nosso terceiro palestrante. Doutor, seja muito bem-vindo. Sei aqui do doutor, você já falou aqui nos bastidores, mas é força do hábito. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Fica à vontade para compartilhar agora a sua apresentação. Legal, você já está em tela. Eu estou por aqui. Qualquer dúvida, o tempo é todo seu. Muito obrigado, Paulo, e bom dia a todos. Difícil tarefa de seguir uma apresentação tão clara e elucidativa como a da Patrícia, mas eu vou tentar seguir por aqui. Pessoal, quando o Paulo e a PHS gentilmente me convidou para participar desse webinar, a gente pensou em fazer alguma coisa, uma visão prática, né? Então, o intuito dessa minha participação é mostrar como na TD Cinex a gente utiliza inteligência artificial no departamento jurídico. E para isso é importante trazer um pouco o contexto que a gente está inserido como companhia, né? Nós somos a TD Cinex é uma empresa de distribuição de tecnologia, a gente compra dos maiores fabricantes de tecnologia, como a Microsoft e outros fabricantes, e revende em todo o mundo. E por isso, como departamento jurídico, a gente tem um crescimento de demanda altíssimo. Isso é uma realidade que diversos advogados, gestores jurídicos in-house que devem estar participando desse webinar e também advogados de escritório passam. A demanda cresce muito mais do que os recursos. Então, o departamento jurídico fica pressionado e cada vez é exigido ter mais resultados, né? Na TD Cinex, a gente tem mais de 180 integrantes no departamento, em 18 países, incluindo advogados, paralegais, ética e compliance e compliance regulatório. Isso torna extremamente complexo acessar o cliente interno, acessar aquele funcionário que está buscando a informação. Essa expansão geográfica e essa expansão de conhecimento também se verifica nas especialidades. A gente tem especialistas em antitrust, tem especialistas em termos regulatórios, tem especialistas em termos penais. Então, a diversidade de temas torna mais complexo e faz ser desafiador como o departamento jurídico alimenta e atende os clientes. Sempre pensando que numa empresa multinacional, a TD Cinex é uma empresa multinacional americana,
Você tem organizações regionais, como por exemplo na América Latina, onde eu sou responsável pelo departamento jurídico, e também tem as verticais de concorrencial, as verticais de compliance, as verticais de temas globais, como por exemplo a distribuição no Ásia e Pacífico. Então, essa complexidade de estrutura torna bem difícil a vida do departamento jurídico. E obviamente, a gente desenvolve diversos recursos, desenvolve minutas, desenvolve ferramentas em que o usuário pode obter essas informações. Mas nosso grande desafio sempre foi de como deixar claro, como tornar essa ferramenta à disposição para o funcionário, né? O funcionário lembrar que numa apresentação ele foi falado que tem um link, que nesse link ele já não vai lembrar disso daqui a uma semana, né? Então esse é o contexto que a TD Synnex está inserida e importante também atrelar esse contexto com os objetivos do departamento jurídico. Né? Um dos objetivos, um dos valores que a gente traz é a agilidade. A gente tem que ser excelente, tem que ser muito bom, mas a gente tem que ser rápido. Assim que a gente agrega valor. Não adianta eu fazer meu trabalho muito bem e demorar 3 semanas, ao invés de fazer uma venda que poderia tomar algumas horas. Então, a agilidade está muito atrelada com o objetivo do departamento jurídico. E a IA, a inteligência artificial, ajuda muito nesse processo. Em razão dessa demanda muito alta que eu mencionei, a eficiência é fundamental. Então, eu preciso fazer mais com menos recursos. Eu preciso entregar mais resultados em menor tempo. Então, a eficiência também é algo muito importante e fundamental para diversos departamentos jurídicos, incluindo na TD Synnex. A excelência operacional é também um pilar do nosso departamento. Eu preciso ter um processo operacional e todas as empresas possuem, mas eu preciso ser muito bom. Não adianta eu ter um processo, né, um workflow, em que ele é super burocrático, tem redundâncias e existe só porque eu estou criando mais camadas de processo. Eu preciso fazer esse processo da melhor forma possível, de uma forma eficiente e inteligente. E por fim, como eu mostrei, com um departamento jurídico tão extenso, a gente precisa conectar esses integrantes. Eu preciso conversar com um especialista na região de Singapura, preciso entender como é que está funcionando um tema na Alemanha e preciso conversar com um par meu que está localizado na Califórnia. Conectar todas essas pessoas em línguas que sejam acessíveis para todos os usuários, é também um objetivo muito forte do departamento jurídico. Considerando esse contexto da companhia, a gente criou algumas ferramentas e a primeira deles que eu gostaria de trazer para vocês é o Legal 360 AI. Basicamente, é um buscador que a gente fornece para os empregados, em que ele consegue obter os recursos disponíveis na companhia. Então, nesse navegador, ele faz a pergunta, por exemplo, e tem ali uma indicação, olha, para essa pergunta, o recurso disponível está aqui. Né? Para essa dificuldade que você está passando, funcionário, tem essa minuta que atende a sua solicitação. Obviamente, a empresa distribui tecnologia e a gente tenta desenvolver a nossa estrutura jurídica junto com a tecnologia. Então, os fabricantes se desenvolvem, né, em formas muito mais atuais de, por exemplo, consumo, né, em vez de cobrar. Antigamente a gente comprava da Microsoft um CD. Hoje em dia é uma questão de consumo. Eu consumo tanta capacidade e pago por essa capacidade. Então, a gente desenvolve recursos novos para que eles estejam de acordo com essa nova tecnologia. Então, esse recurso, essa estrutura, traz para o usuário a resposta que ele precisa para ele poder seguir um problema, para ele poder dar andamento numa questão. Obviamente, ele não responde o tema jurídico, né? Se você perguntar qual a interpretação do artigo 152 do Código Civil, ele não vai responder, não é esse o intuito, mesmo porque não tem uma revisão, ele tem que ser ágil e rápido. Mas ele muitas vezes mostra quem pode tirar a dúvida dele. Né? Então, se eu faço uma pergunta mais complexa, ele vai falar o seguinte: olha, para isso, você pode buscar essa pessoa, o advogado, que é mais próximo da sua região e pode te ajudar nesse tema. Né? Então, com isso, a gente dá publicidade para os recursos que a gente desenvolve e tenta estreitar o relacionamento entre departamento jurídico e funcionário, que é o desejo de muitos advogados in-house. Nessa mesma atuada, nós desenvolvemos a inteligência artificial
na utilização de compliance, né? Então nós criamos o AI Policy Assistant, que basicamente analisa a quantidade de políticas que a empresa tem, políticas, normas, código de condutas, e dá uma resposta interpretando esses documentos, né? Se um determinado funcionário te pergunta algo, né, posso fazer esse evento de marketing? E você só direciona, aqui está o código de conduta. Analisa essas 35, 50 páginas e obtém a informação, no primeiro momento ele vai embora e nunca mais volta a falar com você. Eu também, se eu coloco um funcionário, né, do meu departamento para ficar respondendo essas perguntas, muitas vezes eu tenho uma perda de eficiência. Então, esse mapeamento, ele analisa todo o contexto das políticas que a empresa tem disponíveis, muitas delas publicadas na internet. A empresa é listada na Bolsa de Valores de Nova York e é obrigada a publicar muitos dos documentos de governança e dá uma resposta para um funcionário. Muitas vezes a pergunta está naquela zona cinzenta, né? Só com a política não adianta. Ele alerta, olha, cuidado, esse caminho pode ter interpretações equivocadas e já direciona o profissional de compliance para ajudar nesse ponto, né? Então, cuidado com esse tema, né? Muitas vezes ele fala na hora, não pode dar presentes para funcionário público, tá claro, já tá objetivo. Outras vezes ele direciona, olha, busque o Leandro, no departamento jurídico da América Latina, que ele pode tirar essa dúvida e te auxiliar em como resolver esse problema. A gente não quer substituir o advogado pela inteligência artificial. A gente quer que o advogado tenha mais tempo para fazer as tarefas desafiadoras que ele tem e essas questões mais repetitivas sejam alimentadas e direcionadas pela inteligência artificial. Esse é o contexto que a gente tenta colocar a inteligência artificial na companhia, sempre dando preferência, obviamente, ao contato pessoal, mas sabendo que se eu posso atender 5 pessoas com a inteligência artificial, eu consigo atender outras 5 de uma forma um pouco mais pessoal e um pouco mais com mais tempo, né? Isso é importante para a gente. Por fim, a gente criou também um terceiro caso de uso para inteligência artificial, que é o Questionnaire AI, né? Qual empresa não recebe aquela enxurrada de formulários, requisições de informação, né, formulários que você tem que preencher, seja para que você possa fazer parte de um cadastro de um fornecedor, ou que você precisa, que determinado cliente pede essas informações para poder fazer o onboard no sistema dele e aí conseguir fazer os pagamentos. Então, essas informações são informações muitas vezes públicas ou que estão incluídas no nosso portfólio de informações, por exemplo, societárias. O que esse questionário faz, você sobe, a gente criou uma ferramenta em que você sobe esse questionário, faz as perguntas, né, ele obtém as informações, novamente, nos documentos públicos, nas informações da companhia, responde esse questionário da melhor forma possível, pedindo que seja validado antes de enviar para o cliente ou para o fornecedor e coloca, direciona para um determinado advogado ou paralegal algum questionamento que seja difícil de interpretar ou difícil de obter simplesmente pela inteligência artificial. Novamente, o que a gente quer com essa ferramenta não é substituir o funcionário, é deixar mais fácil para o empregado da companhia obter as informações que antes só poderiam ter sido fornecidas pelo advogado. Advogado que não conhece de inteligência artificial já está atrasado. Então, o que a gente tenta é cada vez mais educar os nossos funcionários nas ferramentas, como o Copilot e outras ferramentas que a gente disponibiliza, e pedir para que esses advogados criem ferramentas, criem estruturas, criem estruturas generativas para atender as mais comuns, as mais recorrentes solicitações para o departamento, sempre mirando a eficiência e mirando também a agilidade e a satisfação do cliente interno. Um cliente interno que tem um problema dele resolvido em minutos fica feliz, entende o que pode e não pode fazer e dá andamento com aquilo que é realmente importante, que é atender os objetivos e a estratégia da companhia.
É isso que eu queria trazer aqui brevemente, dividindo com todos. Foi um prazer fazer parte desse webinar e, Paulo, fico à disposição para qualquer outro questionamento que venha a surgir. Show de bola, Leandro. Muito legal, muito rico também. Concordo em grau, gênero e número. O pessoal que hoje vira um super usuário, né, com a inteligência artificial, é aquele colaborador que rapidamente encontra o que ele precisa, ele tende a render mais, ele não é substituído e ele vai trabalhar com muito mais afinco, vai dar muito mais resultado. A IA, ela está aí para isso. A gente percebeu no conteúdo dos 3 palestrantes que a gente trabalhou aqui agora. Obrigado mais uma vez, doutor. Vamos seguindo. Rapidamente aqui um lembrete, o prêmio que nós vamos sortear agora, um smartwatch, está liberado na tela, tá? Então é um QR Code que vocês têm aí como fazer a inscrição. Para quem quiser já tira a foto agora, vou dar 2 minutinhos, 1 minutinho para vocês rapidamente. E nós vamos fixar, como eu vou seguir aqui, em perguntas e respostas, o primeiro tópico também está o link para o sorteio. Então, façam as suas inscrições, é um formulário bem rápido e nós vamos partir para esse sorteio no final desse evento. Legal? Vamos agora para a parte de segurança. Né? Para este tema, eu vou acionar aqui os MVPs, tanto o Johnson quanto o André, e nós vamos fazer num formato de casos reais. Né? A gente vai trazer aqui algumas questões sobre licenciamento Microsoft 365, quando eles podem ser aplicados, e aí, em cima desses casos a gente vai abrir um debate aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. O próximo slide, só para deixar ele pontuado, nós vamos trazer casos reais baseados em licenciamento Business Premium ou superior. E a gente não vai querer fazer uma abordagem tão técnica, né, entendendo o público que também está aqui, mas só para que vocês entendam, às vezes a licença que vocês têm, nem todos os recursos estarão disponíveis nela. Novamente, dúvidas podem ser postadas ali em perguntas e respostas, e lembrando que a PHS pode auxiliá-los para fazer a adoção disso, tá? Seguindo, só para que vocês compreendam, a Business Premium, ela tem algumas ferramentas que estão aí neste slide, tá? Então, são alguns recursos que vão promover para nós essa parte da segurança da informação dentro desses ambientes. Essa segurança, ela vai ser tanto para aplicação, inclusive em conteúdo de IA, assim como nossos palestrantes trouxeram. Eu já peguei casos, por exemplo, do Copilot respondendo a perguntas sigilosas dentro da organização, porque a informação não estava bem protegida, né? E a licença Business Premium, com esses recursos, vai poder nos dar essa capacidade, tá? Então, vou trazer o primeiro cenário para vocês. Imaginem que um banco X, ele quer trabalhar com o seu escritório, só que ele quer que você garanta que o fluxo de informação que você compartilha e que você armazena dele só é trafegado em esses 2 ambientes, entre o teu escritório, pessoas específicas do seu escritório e o banco. Assim como a doutora Fernanda trouxe, né? A Microsoft faz para ela um rito onde ela deve trafegar uma determinada informação. Isso é muito comum de se acontecer. Tá? Então, eu vou trazer novamente o Johnson, vou começar por você, seja muito bem-vindo. Dentro das ferramentas da Microsoft 365, como é que eu posso gerar o controle para prever que a perda de dados, né, e como é que isso poderia funcionar na prática? Opa, bom dia, pessoal. Bom dia a todas as pessoas presentes e parabéns também aos demais palestrantes, né, que apresentaram anteriormente. Bom, nesse cenário, Paulo, o ideal é aplicarmos as políticas de DLP, porque com ela nós podemos monitorar o tráfego de arquivos, seja em e-mail ou mesmo durante compartilhamentos de documentos que estejam no OneDrive e no SharePoint, podendo chegar ao nível de limitar tanto o compartilhamento externo, né, quanto o mapeamento dessas informações quando elas forem utilizadas depois com ferramentas de IA, seja do próprio Copilot ou mesmo com outras ferramentas de IA, quando aplicarmos outros recursos no Microsoft Purview para fazer a proteção dessas informações. Legal, show de bola. Vou trazer aqui para a nossa conversa o André. Tudo bem, André? Como é que você está? André, você consegue citar para a gente alguns exemplos de como o DLP pode funcionar para garantir, como o Johnson colocou, né, que arquivos e e-mails estejam protegidos entre as partes? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bacana o compartilhamento aí nas outras apresentações. Olha, realmente é um caso bem interessante, né? A gente tem atuado aí na forma prática. A minha sugestão seria a gente, dentro do DLP que o Johnson trouxe, a gente trabalhar com a classificação, rotulagem, né? Até criptografia desses arquivos.
Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Às vezes, um contrato confidencial, a gente pode rotular ele com rótulo, por exemplo, apenas uso interno, confidencial. Então, a rotulagem ficaria a critério aí da melhor forma, né? Mas com essa rotulagem, a gente também poderia avançar um pouco e pensar em alguns outros pontos, como, por exemplo, se esse dado ele poderia, então, ser copiado, ser colado, ser enviado via e-mail para fora da minha organização. Ou seja, eu sempre trago uma analogia que o DLP ele é basicamente aquele segurança na porta, né? Então, muitas vezes não adianta a gente ter muita documentação, mas na prática a gente precisa de segurança, a gente precisa da efetividade e a garantia de que aqueles dados não serão vazados. Maravilha, show de bola. Então aí, se a gente puder absorver, é basicamente a gente conseguir controlar antes que o dado seja perdido, né? Ou seja, aquele segurança vai barrar de acordo com a minha política e entender que, por exemplo, um e-mail com um dado sigiloso, que a gente vai sair da trilha do banco X do nosso cenário, não vá para um concorrente ou para alguém que ele não deveria pela rotulagem dos dados. Interessantíssimo, ficou claro. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para tirá-las aí, que a gente vai fazê-las ao final. Bacana. Vamos então agora para um segundo cenário, né, de casos reais. Ele pode se integrar até com a questão da DLP. Num próximo cenário, imaginem que um documento confidencial, um contrato, tá? Ou alguma coisa com senha, ou um caso real que o escritório ali está trabalhando e que ele tem que ser sigiloso, né? Eu preciso garantir que esses tipos de documentos sejam acessadas apenas por pessoas específicas, seja elas interna ou até mesmo externa, tá? Vou aproveitar, André, que a gente já estava aqui conversando. Imagina então lá um advogado que ele está trabalhando num caso sensível e ele armazenou de forma incorreta, isso não acontece com todo mundo, mas ele pegou esse caso sensível e colocou lá numa pasta, por exemplo, de uso público, né? Ou seja, sem querer ele armazenou aquilo num lugar errado. Em alguns minutos esse documento já começou a ser compartilhado por várias pessoas. Que tipo de ferramenta que a gente poderia utilizar para evitar com que esse cenário aconteça? Olha, é bem interessante porque isso comumente acontece, né, realmente na prática, só que muitas vezes, muitos escritórios, eles não conseguem dimensionar isso porque não estão monitorando. Então, com essas ferramentas aí que está sendo tratada aqui, né, Paulo, que da família do Purview, então o DLP e tudo mais, a gente conseguiria, né, ter esse controle, esse monitoramento seria a palavra adequada, né, para que a gente consiga analisar. A gente teve um caso bem interessante, Paulo, que é um caso extenso, mas vou resumir aqui, que foi um vazamento de dados através do Teams, né? E a gente conseguiu identificar alguns usuários que estavam compartilhando informações, né, demasiadamente. Então, devido a esse monitoramento e as devidas configurações que a gente tinha naquele cenário, a gente conseguiu identificar aquelas pessoas que estavam vazando informações, né, que continham rotulagem, né, previamente, né, limitada a não realizar. Então, dentro dessa plataforma do Purview com o DLP, né, bem, digamos, bem ajustado esses controles, a efetividade ela é muito interessante. Legal, show de bola. Vou trazer o Johnson também para a conversa. Johnson, imagina que um escritório separou um time ali para atuar num caso sensível, né? E essas pessoas desse time estão tendo acesso a esses dados rotulados, protegidos e monitorados, como o André nos trouxe aqui. Mas o escritório ele precisa garantir que assim que eu desligar, por exemplo, uma pessoa desse time, né, que essas informações que podem estar ali já de posse dela, num pendrive, algum outro lugar, que ela não tenha mais acesso a esses dados. Existe ali alguma ferramenta dentro do 365 que, uma vez que eu já não tenho mais posse do arquivo, que aquilo está em poder dela, ele evita com que ela volte a acessar esses documentos? Perfeito, Paulo. Exato. Ali no Microsoft Purview, por meio do MIP, né, do Microsoft Information Protection, assim como o André comentou anteriormente, nós podemos aplicar na rotulagem, nas políticas de rotulagem de dados, além da criptografia, um requisito para exigir que o usuário se autentique novamente ao abrir aquele documento. Então, caso aquela informação tenha sido copiada para um pendrive ou que o usuário tenha enviado aquela informação para um outro armazenamento pessoal de nuvem dele, após a desativação daquele usuário, né, após o desligamento daquela pessoa,
quando ela tentar abrir o arquivo novamente, o arquivo estará inacessível, porque o arquivo vai exigir autenticação e, sem isso, a pessoa não poderá utilizar o documento. Isso também é aplicável para casos específicos. Exemplo, vou usar um caso prático aqui, não preciso citar o nome de empresas, mas teve um projeto em que eu atuei, em que eu fazia a gestão do SharePoint da organização. E aí chegou um chamado, um requisito, né, para permitir dar acesso a uma outra pessoa da área de compliance numa pasta lá de documentos deles no SharePoint, e haviam 2 sites de equipe com o mesmo nome do departamento. E aí, no site que queriam que fosse dado acesso, não especificado qual deles por meio do link, né? Então, nesse caso, eu acabava tendo que me conceder a permissão para acessar os documentos. E naquele caso, em um dos sites estava especificamente só uma pasta de investigação da gerência de TI, da área que eu atuava. Então, em hipótese alguma, aquela solicitação poderia vir parar para mim. E aí, nesse caso, o que que garantiu a privacidade daquela informação? Por mais curioso que eu tivesse para ver o que que tinha naquele conteúdo? Exatamente a rotulagem, que mesmo sendo administrador, o meu usuário não estava no grupo que permitia a leitura daquele rótulo, daquele documento, e a informação estaria, assim, devidamente protegida. Mas também já havia acontecer casos parecidos em que não havia uma proteção aplicada ao documento, então pessoas de departamentos que não poderiam ver aquela informação acabaram tendo acesso ao conteúdo. E o posterior Legal. vazamento daquele dado causou um prejuízo. Legal, ou seja, essa política mais básica que a gente tem hoje, de deixar somente as pessoas, através de políticas de segurança, acessar determinados arquivos ou informações, elas são complementadas por esses recursos de rótulos, né? E aqui, Sim. relembrando a nossa audiência, que a gente tem capacidades nesses rótulos. Por exemplo, se eu vou para um Microsoft E5, que é uma licença já mais robusta, ela permite eu usar IA para prever o que tem aquele no documento, né? E fazer uma autorrotulagem de acordo com as políticas previamente definidas. Ou numa Business Premium que o colaborador ou a equipe de segurança pode rotular aquele conteúdo, como o exemplo que o Johnson trouxe, né? Ele já tinha uma pré-rotulagem que aquele dado era sensível. Muito E tem uma bacana. novidade Vamos. aí, viu? O pessoal não sabe porque é muito novo. O que antes era a licença do Microsoft 365 E5 Compliance mudou de nome. Agora temos o add-on, que é uma licença de complemento do Microsoft Purview Suite, que agora mesmo clientes do Microsoft 365 Business Premium ou de outros planos possam comprar e aplicar essas proteções também nas suas Legal. informações do Microsoft 365 por meio do Purview Bacana que Suite. financeiramente começa a ficar mais atraente, mais acessível para o pessoal. Bacana você trazer essa novidade para a gente também. Vamos seguir aqui para o terceiro cenário, pessoal. São 5 cenários, tá? Só para vocês entenderem aqui o rito. O terceiro cenário, a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, né? A gente vai lembrar aqui para vocês que o link está disponível em perguntas e respostas para o sorteio. Não esqueçam, vão fazendo aí as suas inscrições, que lá depois do quinto cenário a gente já vai para o sorteio, tá? Depois de perguntas e respostas. Vamos para um outro caso real. Isso aqui aconteceu mesmo, eu presenciei. Um colaborador do seu escritório, ele vai compartilhar usuário e senha dele, que tem ali acessos a determinados documentos da sua organização, com o escritório concorrente. Isso é extremamente difícil da gente detectar quando está acontecendo. Então imagina ali o teu escritório concorrente tendo acesso aos dados daquele teu colaborador que está jogando no time inimigo, né? Então, Johnson, eu terminei com você, vou te chamar também já para essa conversa. Que tipo de ferramenta de segurança, de identidade, a gente pode usar no Microsoft 365 para evitar, por exemplo, que isso ocorra? Perfeito. No Microsoft Entra ID, podemos utilizar, além do MFA, né, que tem tornado-se, tem sido já há um bom tempo um padrão de segurança, nós podemos aplicar aí as políticas de acesso condicional e de login em risco. Então, posso aplicar uma política de acesso condicional para exigir autenticação a partir de um dispositivo que esteja ingressado no meu domínio, né, na minha organização e gerenciado por ela, ou que esteja em conformidade, que aí seria uma forma de minimizar a ocorrência, porque apenas com MFA, o colaborador pode acabar passando o código para essa pessoa com quem ele compartilhou as credenciais. Mas se eu tenho uma política de acesso condicional que vai verificar viagem impossível, que vai verificar acesso a partir de um dispositivo não gerenciado, isso acaba me trazendo uma proteção adicional. Legal, porque aí o concorrente não acessa do equipamento que estava previamente autorizado, por exemplo, e mesmo que ele ceda a senha dele, ele não vai conseguir levar esses dados para lá. Muito bacana. O André, visto aí, né, o Microsoft Entra ID, como é que ele pode atuar em conjunto com outras ferramentas para aumentar essa segurança do ambiente?
Travou o Paulo ali, mas deu para pegar a Sim, pergunta. com o Entra ID, esse exemplo que o Johnson trouxe, né, tem um outro detalhe bem interessante ali, que a gente consegue definir alguns intervalos de endereços IPs. Então, isso ajudaria também complementando essa segurança aí. E eu não entendi só a pergunta final ali, Paulo, pode repetir? Vou repetir, talvez eu tenha travado aqui. Se o Entra ID hoje ele consegue trabalhar em conjunto com outras ferramentas do Microsoft 365 para aumentar a segurança do ambiente, né? Para evitar um vazamento de dados, ele conversar com outras ferramentas do Microsoft 365. É possível fazer essa integração? Sim, com certeza, Paulo. Na verdade, o Entra ID, né, basicamente ele passou a ser um gestor de identidades. E ainda baseado nesse gestor de identidades, né, tanto para a própria doutora Patrícia Peck falou no SharePoint, o Johnson trouxe alguns outros pontos e os demais apresentadores também trataram sobre isso, né? O Entra ID, ele passa a ter um controle de gerenciamento de identidades, principalmente focado, que é um ponto muito importante que a gente sempre aborda, que é a questão do menor privilégio, né? Então, o Entra ID, o recurso de fator duplo de autenticação, para quem está acompanhando, já deve ter observado que ele já não é tão seguro quanto parece, né? Teve um caso recente que aconteceu aí no mundo, que impactou no Brasil, né? Que burlaram o fator duplo de autenticação. Então, na verdade, a gente sempre precisa estar pensando, né, em novas ferramentas e principalmente nessa sua pergunta, nesse ecossistema que a Microsoft oferece, né, com o 365. Isso aí. E o Defender for Identity Legal, também, né? show de bola. Que ajuda a complementar essa proteção. Legal. Eu já peguei um caso real, por exemplo, de um login sendo errado por 3 vezes num dispositivo, mesmo com acesso a MFA, mas ele estava numa geolocalização. Teve casos também, né, na área jurídica, né, agora da questão de sentenças, né, de juiz aí, e também algum outro caso que aconteceu, para quem acompanha, essas questões de veículos, né, que utilizaram credenciais de juízes para fazer a liberação da venda de veículos que estavam, né, restritos. Bem lembrado, André. Além também daquela questão de uso inadequado de certificados digitais, né? Então, integrar com os provedores de identidade é importante. O certificado digital, muito bem lembrado, né? Nesse ecossistema, nós estamos testando algumas ferramentas, Paulo, que até você perguntou na questão do Entra ID, que é uma ferramenta integrada ao Entra ID que faz o gerenciamento de certificados. Porque nas empresas, principalmente escritórios na área contábil, é muito comum, né, naquele ambiente a troca de certificados. Pega um exemplo de escritório contábeis, onde essas pessoas utilizam certificados das empresas, né? Então, imagina um grande escritório contábil que tem lá, pegando exemplo, 30 colaboradores que utilizam cerca de, às vezes, até 1.000 certificados das empresas, né? Então, o Entra ID, com essa plataforma integrada, ele faz um gerenciamento muito importante aí para essa questão da segurança, né? Perfeito, é isso mesmo. É com esse tipo de integração que é importante e talvez aí leva a uma reflexão, né? O Entra ID, talvez um dos primeiros serviços a serem adotados pelos escritórios para facilitar a integração e a adoção dos demais. Show de bola. Vamos seguindo aqui para o nosso penúltimo cenário. Vamos falar um pouquinho sobre como o Defender, né, pode ajudar a gente ali com até mesmo com proteção e alguns treinamentos. Sabe aqueles e-mails que a gente recebe do tipo uma vaga de emprego, o banco identificou uma cobrança, uma multa, uma promoção, ou até mesmo às vezes uma simulação de que alguém ali, o meu chefe, está me mandando um e-mail e eu preciso clicar, sempre vão me convidar para uma ação, né? O famoso phishing. Então, isso traz um risco para a organização, né? E, dito isso, André, olhando ali no Microsoft 365, que tipo de ferramenta que a gente pode adotar
para além de gerar, né, esses imprevistos, fazer a proteção, ela possa fazer, por exemplo, simulados de treinamento, né, para que as pessoas possam entender, os colaboradores possam entender se ele pode ou não cair naquele golpe, e até mesmo a gente, como gestor de TI, a área de RH, possa entender que tipo de colaborador é o elo mais fraco ali, né, onde é que ele poderia ter que ter um treinamento novamente. Sim, então como o Johnson falou, né, o Microsoft Defender, eu digo que ele também é um ecossistema gigante, né? Principalmente nessas questões aí de phishing, que a gente sabe que o maior índice de ataque aí no mundo começa pelo phishing, né? O phishing, né, só para pontuar rapidamente, aquele e-mail, como o Paulo falou, que a gente recebe lá, e às vezes a gente clica, e através daquele clique pode sim desencadear inúmeras situações. Então, o phishing é um problema gravíssimo. O Defender, né, ele tem vários recursos, como eu falei, mas falando especificamente sobre o phishing, um recurso do anti-phishing, né, que você pode utilizar. A parte de simulação de ataque, muitas empresas utilizam, né, dentro da ferramenta, a gente consegue fazer uma simulação de phishing. Então, eu posso pegar a empresa toda ou um departamento em específico e simular um ataque. A gente faz muito, a gente fez numa empresa aí que eu atendo, né? E casualmente, olha só que curioso esse dado. O pessoal que caiu na simulação de ataque foi o pessoal da área DTI. E isso é grave, né? Então a gente faz muitas vezes, né, um ataque direcionado à TI. Né? Por que a TI? Porque a TI muitas vezes ela possui credenciais, né, privilégios, melhor dizendo, né, maiores privilégios. Então isso é muito preocupante. Então o Defender aí, a gente tem utilizado também a parte de auditoria, na verdade, dentro da família do 365 toda, né? Principalmente em perícias, né? Contando um exemplo rápido aí, boleto falso, né? A gente vê muitos casos de boleto falso. Né? E dentro do 365, né, Johnson, a gente consegue, né, analisar todo esse tráfego desse e-mail e muitas vezes garantir a um cliente que pagou um boleto falso que aquele e-mail não saiu da nossa organização. Então, assim, são inúmeras ferramentas aí que ajudam, né, que muitas vezes começam num ataque de phishing. Legal, Isso aí. legal. Show de bola trazer dados, inclusive reais, e até falando de cenários, o Johnson. A gente fala ali que a engenharia social, o e-mail, ele é, como o André trouxe, né, o maior causador de problemas. Você já viu algum caso ali do famoso ransomware, ele fazer, por exemplo, né, parar de forma crítica o ambiente, o escritório ficar completamente paralisado, porque um colaborador às vezes clicou nesse e-mail mal intencionado? Perfeito, Paulo. Isso aí é o que eu mais vi. E, inclusive, estamos com o meu professor daqui, o André. Quando eu conheci o André, foi numa apresentação exatamente de combate a ransomware, né? A vida de sequestradores. E esse é o caso mais comum. A principal porta de entrada é exatamente o phishing. Então, com o Defender for Office 365, podemos configurar as políticas de anexos seguros e políticas de links seguros que vão ajudar a prevenir essa situação. Porque vai haver uma avaliação naquele link, naquele anexo, para detectar se há uma possível ameaça avançada, se há um possível link ou redirecionamento suspeito. Eu posso usar as políticas ali, depois complementando com Defender for Endpoint para redução de superfície de ataque, até para evitar uma execução de macro maliciosa e proteger o meu colaborador, o meu dispositivo de uma possível infecção. Até Legal. porque um ataque de ransomware poderia depois não somente criptografar meus dados, como até antes da criptografia tentar também extrair informações valiosas da minha organização. Legal, legal. E basicamente, assim, um ransomware, para quem, né, não é ali da área de tecnologia, é uma invasão que vai trabalhar com um estelionato, ou seja, ele vai te exigir ali um pagamento e vai sequestrar seus dados. Imagina um belo dia você entrar no teu escritório e ninguém conseguir acessar dado nenhum. Esse é o efeito, né? E vai ter um estelionatário ali que vai te pedir dinheiro com uma promessa de você recuperar. Então, o Microsoft Defender, a gente mostra que ele não é apenas um antivírus. Muita gente tem esse hábito de comparar com apenas um antivírus que vai proteger ali o meu perímetro, o meu computador. Ele tem muito mais ferramentas que vão proteger a informação e o ecossistema quando você tiver com ele aplicado, tá? Vamos para o último cenário bem rapidamente, tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre auditoria, sobre investigação, e aí novamente nós temos um professor, como o Johnson colocou, né? Vamos pegar aqui no nosso último cenário, vamos imaginar um escritório que ele está atuando ali num caso de licitação pública, por exemplo. E existe uma suspeita de favorecimento entre as partes, ou seja, o escritório pode ter ali uma atuação entre as duas partes, tem alguém favorecendo, né, uma dessas partes. André,
eu acredito que como é a tua área ali, você possa nos apoiar, né? Qual tipo de ferramenta no Microsoft 365 pode ajudar a gente nessa investigação e nessa auditoria, nessa suspeita de favorecimento entre uma das partes? Olha, Paulo, eu vou contar rapidamente, tá? Um dos maiores, acho que talvez um dos maiores casos, né, no Brasil que eu atuei, e aí eu vou deixar para o Johnson depois entrar com as ferramentas, que Então, foi um caso de uma grande licitação. Olha só que legal esse case. Uma licitação, né, aonde essa licitação pública, né, na área de transportes no Brasil, tá? Aonde a gente precisou investigar, né, como que uma empresa que não poderia participar da licitação participou e ainda ganhou a licitação. Olha só que interessante isso, né? E isso tudo aconteceu exatamente porque essa empresa não tinha as ferramentas, né? Que eu vou deixar para o Johnson entrar rapidamente ali nesse detalhe da plugar as ferramentas, só por causa da questão do tempo mesmo aqui, né? E se tivesse essas ferramentas, nessa perícia que nós acabamos realizando depois lá, a gente teria conseguido identificar de forma muito mais rápida, né, quem seriam os autores, vou chamar desse crime, né? E aí, contextualizando com casos de empresas que muitas vezes estão utilizando as plataformas da Microsoft, pegando a família do 365, a gente consegue resolver esses casos de forma efetiva e muito rápida. Então, só fazendo uma comparação aqui, né, de cenários, de casos reais, onde as empresas que têm a plataforma da Microsoft, no caso, exemplo 365, Defender e tudo mais aí, Purview, DLP e tudo mais, e as que não têm, né? E muitas das que não têm, às vezes, em alguns casos, se torna até muito difícil conseguir, Paulo, identificar esses autores. legal, é bom a gente ter casos reais, porque a gente entende na prática, né, o como que a gente consegue fazer. E Johnson, já que a sardinha foi puxada para você ali em termos de ferramentas, né, ali no ecossistema do 365, quais são as ferramentas de atuação para essas auditorias e em que locais que elas podem interagir, né, em conversas, em informações de e-mail, em arquivos, para que o público possa entender, né? E vamos ali também já estender a pergunta. E se eu encontrar ali, por exemplo, na hora que eu fizer uma auditoria, uma informação confidencial, que ela não está ligada ao caso, essa ferramenta ela consegue também ter o sigilo, ou seja, proteger, separar aquilo que não tem contexto com a investigação? Perfeito, Paulo. Ali no Microsoft Purview, além do e-discovery, né, a descoberta eletrônica, nós podemos também utilizar em conjunto com a auditoria e com o e-discovery o gerenciamento de risco interno, porque ele me ajuda a monitorar todo esse ecossistema, porque o gerenciamento de risco interno, que é o IRM, vai tomar como base o que você já tem habilitado de auditoria, o que você já tem habilitado de DLP, e com o e-discovery vai permitir que você faça as pesquisas, né, e investigações, criando casos, definindo quem vai ter permissão de gerenciamento daquele caso, de extração das informações relativas a ele, e toda essa composição dessas soluções vai te ajudar a preparar o teu ambiente para ser mais proativo na hora de responder uma situação como esse caso aí do conflito de interesses, e também até outras situações. Por exemplo, se eu precisar monitorar em conversas do Teams, eu posso usar a conformidade de comunicações dentro do Microsoft Purview para identificar, né, quando essas mensagens trocadas, seja por e-mail com fornecedores ou com outras partes envolvidas, e também conversas realizadas, seja individualmente ou reuniões, que eu consiga consolidar isso e, na hora de fazer minha investigação, encontrar esses dados onde quer que eles estejam, por meio das minhas políticas, que inclusive eu posso também aplicar depois a retenção de litígio nesses casos. Ah, legal. Interessante entender essa retenção, porque às vezes as pessoas podem querer suprimir dados, apagar um histórico, né? Não deixar com que aquilo seja rastreável. Então, as ferramentas elas permitem a gente, é isso, né, André, que eu estou entendendo, né, que o Johnson colocou, Perfeito. a gente manter. O Johnson trouxe um ponto bem importante ali, que muitas vezes a gente usa, né, inclusive em processos judiciais, que eu vejo que muitas vezes o pessoal não utiliza, talvez por falta de conhecimento ou outra questão, que é quando eu preciso disponibilizar a prova para as partes. Então, dentro do 365, lá onde o Johnson comentou agora no Discover ali, né, a gente consegue disponibilizar, inclusive até para o juiz,
né, esses dados, e aí, como você muito bem colocou, Paulo, né, às vezes tem dados confidenciais, né, então, com a lei, com a LGPD e tudo mais, o pessoal às vezes traz isso para o processo. Então, isso preserva a prova e principalmente o conteúdo da prova para todas as partes. Então, é muito interessante esse recurso, eu já utilizei ele algumas vezes, tá? E ele é muito efetivo. Legal, show de bola. Bacana que a gente consegue preservar, é válido para ações judiciais e, ao mesmo tempo, também tirar aquilo que não é do contexto da investigação, manter ali dados particulares de identificação ou que não tem a ver com o caso, eles também podem ser suprimidos, garantindo ali a legalidade do caso, né? Muito interessante a ferramenta, tenho certeza ali que quem adota consegue ter certeza e total controle do ambiente, né? Numa possível auditoria, que é possível a gente rastrear. Vou dar aqui um recado rapidinho, como esse é o nosso último cenário, a gente já está se dirigindo para o final do webinar, a gente já encerrou as inscrições do prêmio, tá? Do sorteio, ele vai ocorrer daqui a pouquinho. Eu vou aproveitar agora para pegar algumas perguntas que foram feitas e que a gente não tenha respondido ainda, né? Vou selecionar algumas aqui para poder tirar com os nossos participantes. Vou começar aqui com o Dr. Leandro. Tem uma pergunta para ele aqui, o Sidney, ele está perguntando. Dr. Leandro, o Legal 360, ele tem integração com alguma outra ferramenta, né, como algum sistema jurídico já existente, ou ele é uma ferramenta exclusiva de uso interno da TD? Boa, ótima pergunta. É uma ferramenta interna, realmente nós desenvolvemos, e nós utilizamos como base uma ferramenta de inteligência artificial. Não é a Copilot, então eu prefiro não mencionar aqui, mas a gente, com base nessa ferramenta, a gente criou nosso servidor e a gente desenvolveu. Por que a gente fez isso? A gente entendeu que pegar uma ferramenta de prateleira não ia atender às nossas necessidades, principalmente considerando um jurídico que está presente em 18 países. Então eu preciso atender tanto o Brasil como preciso atender o Reino Unido, por exemplo. Então, desenvolver internamente deu essa possibilidade e também criou conhecimento dos advogados internos. Como se fosse um agente, então, interno, né? É um agente interno. Espero que tenha respondido aí, tenha ficado claro, né? Existem, como a gente comentou aqui, a gente falou de soluções Microsoft, falamos de outras, né? A doutora Patrícia bem também pôs, tem que fazer uma exploração disso com parcimônia, entendendo ali a privacidade do dado, para onde ela está indo, e a ATD optou por desenvolver o agente deles aqui. Legal, Sidney está respondido. Eu vou selecionar mais uma aqui. Johnson, o Pedro está perguntando, para quem já usa o SharePoint como um servidor de arquivos, o rótulo de confidencialidade, ele pode ser aplicado a um documento já existente em lote? Provavelmente ele tem muita coisa e ele já queria rotular. É possível fazer isso? Perfeito. A gente pode aplicar as políticas a nível de site no SharePoint. Se você tiver o Microsoft Purview Suite e também o gerenciamento avançado do SharePoint, aquele add-on do SAM, você consegue aplicar esses níveis de proteção, tanto a nível de site quanto a nível de biblioteca de documentos, ou configurar lá no Microsoft Purview uma política de rotulagem com base no tipo de dados ou de informações sensíveis existentes nesses documentos. Ou seja, você pode, de repente, determinar, eu quero que só PDFs tenham essa classificação, você pode fazer uma segmentação. Isso, o ideal é trabalhar com base no tipo de informações confidenciais ou tipo de dados, ou se for generalizar, como nesse exemplo que você deu, aí aponta a política para o site onde está essa informação que precisa ser protegida em massa. Porém, muito cuidado, né, porque tem que ser bem planejada essa rotulagem automática. Legal, bacana, bacana. Vou aqui para mais uma última pergunta, enquanto o pessoal termina o sorteio, a gente já vai para ele em instantes. André, acabamos de adotar licenças do Business Premium. Como posso adotar recursos de segurança dessa assinatura sem engessar a minha operação? Provavelmente ele está querendo se dizer no sentido de qual licença, né? O que fazer primeiro, qual que aí é bem o que o Johnson comentou, né? Que eu achei legal agora, né, da Microsoft, essa questão que eu digo de customizar, né? Eu posso escolher, né, sabores de tecnologias e recursos de segurança e privacidade que eu posso aplicar, que é os add-ons. Então, eu acho que é por aí, né, Johnson, que ele poderia estar, né, vou dizer, customizando ou então personalizando o ambiente dele. E quanto a engessar, se eu entendi, eu acho que de forma alguma ele vai engessar, muito pelo contrário. Ele vai ganhar mais segurança e agilidade.
Perfeito, André, Ok. isso mesmo. Eu acabei não lendo aqui, foi a Camila Santos que perguntou, me perdoa, eu só fui direto para a pergunta aqui, né? E ela escreveu engessar entre aspas, provavelmente com esse cuidado de, Ah, né, eu legal. aplico alguma segurança, provavelmente para a operação É como que um todo, né? vou Deve pegar ser esse isso. gancho, tá? Segurança é algo que realmente, entre aspas, tá? Realmente dificulta, engessa. E eu sempre dou esse exemplo, né? O cara chega em casa na noite e a casa dele tem 50 chaves, 50 fechadura, câmera, cachorro. Realmente ele acaba às vezes dormindo fora de casa, né? Sim. Porque segurança é isso. Você tem que, né? Você acaba engessando, mas engessa com segurança, né? Ou você libera tudo sem segurança, ou seja, é difícil. Aí entra o quê? A habilidade, né, do consultor. Vamos pegar o exemplo. Contratou a PHS, contratou o Johnson, né, dele entender exatamente o que precisa ser feito, ou seja, algo feito sobre medida que não venha a engessar. Realmente Uhum. isso, na minha opinião, já concluindo, é o grande desafio. É achar Legal. o ponto de equilíbrio. Planejamento, né? Se a gente pegar o planejamento, analisar que tipo de dado trafega, o que é realmente algo que tem que ser protegido e que não tem, e Isso, fazer isso dentro de um escopo de exato. implantação. Acredito que realmente tá alinhado. Bom, amigos, eu vou agradecer a participação de todos aqui, todos os palestrantes, foi muito proveitoso, né? Novamente aqui aos convidados, a gente vai compartilhar essa apresentação, esse webinar no YouTube, né? Assim como o que já passou aqui de links, nós também vamos disponibilizar para que vocês tenham acesso, né? Agradeço novamente a participação de vocês, um prestígio estar aqui hoje nessa manhã. Vamos agora para a parte do sorteio, tá? Vou colocar aqui em tela, nosso time vai colocar em tela aqui o sorteio para que vocês vejam ao vivo quem foi que ganhou. Então, a gente está preparando ali, né? Então, vamos lá, boa sorte para todo mundo. Os nomes dos inscritos já estão aí, pode sortear. Vou acompanhar aqui. Vamos lá, torçam aí, rufem os tambores. Fernanda Machado Melendez, é isso? Tomara que eu tenha feito a pronúncia correta. Fernanda, parabéns, você foi a ganhadora. O nosso time vai entrar em contato com você nas próximas horas. Vamos pegar seu endereço e vamos mandar esse prêmio para você. Eu espero que você aproveite. Legal? Bom, mais uma vez, muito obrigado para todos que estiveram presentes. Eu vou deixar aqui na tela o primeiro slide que a gente colocou com o nosso portfólio, para qualquer dúvida que vocês tenham, para qualquer implantação de serviços que vocês viram agora aqui e quiserem consultar a PHS Brasil, fiquem à vontade. Ele vai terminar aí para que vocês possam tirar uma foto quando quiser. Obrigado, pessoal.